de conversar com o professor Dr. Cláudio Márcio Salviano. Nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental a partir de agora na programação da Rádio Auriverde. Salviano, seja bem-vindo. Ótima segunda-feira para você. Que prazer recebê-lo mais uma vez. Prazer é todo meu, Léo. Ótima segunda-feira a todos os nossos ouvintes e a equipe da rádio. Ô, Salviano, eu não sei se nós estamos com problema aí do Viva Voz, não sei o que é, mas a sua voz está muito longe, não estamos conseguindo entender você com clareza aqui, por gentileza. Se a gente puder corrigir, eu não sei se é fone que você está usando ou Viva Voz do telefone, mas nós estamos com um pouquinho de dificuldade de ouvi-lo. Oi, agora melhorou? Agora sim, agora perfeitamente. Ótimo. Salviano, hoje o nosso tema é o Janeiro Branco. Nós vamos falar da saúde mental, porque cuidar das pessoas é cuidar da sociedade, né? Eu já começo perguntando para você o que é o Janeiro Branco e como surgiu esse movimento, Salviano. Bom, o Janeiro Branco é uma campanha brasileira, né, de conscientização sobre a saúde mental. Surgiu meados aí de 2014 e foi idealizado por um grupo de psicólogos, né? O objetivo é muito claro, foi um simbolismo do mês de janeiro, que normalmente o mês de janeiro é um recomeço, é uma folha em branco, né, como dizem. E quando as pessoas fazem assim as suas promessas, seus planejamentos para o ano, a sua reorganização de vida, né? Então a pergunta assim, digamos, central do Janeiro Branco seria como anda a sua saúde emocional, né? Para você viver todas essas coisas que estão diante de você nesse ano, né? Como está a sua saúde emocional? Então é isso que seria a definição. E isso se tornou assim urgente, por quê? Porque os índices de sofrimento psíquico no Brasil, infelizmente, só crescem, né? Hoje no Brasil, nós podemos, infelizmente, dizer que nós estamos entre os países com maior índice de ansiedade. Isso devido a várias coisas, como nós batemos o recorde, por exemplo, de pessoas que usam mais a internet, né? E as redes sociais. Isso gera uma ansiedade grande. Além do aumento expressivo, por exemplo, de depressão, afastamento do trabalho, que isso também leva a esse absenteísmo, né, que nós chamamos, uso abusivo de álcool, de medicamentos, e chegando até, nós vemos muito em consultório, pessoas que nunca pensaram em suicídio tendo ideações suicidas, ou seja, é algo assim alarmante. Não é apenas a questão do suicídio para o Janeiro Branco, mas é algo infelizmente alarmante que nós vemos. E no consultório, infelizmente, nós vemos assim pessoas chegarem dizendo que tem tudo, mas não tem paz. Tem um corpo bonito, tem um carro bonito, mas não tem paz. E algumas pessoas dizem que só trabalham e não conseguem fazer mais outra atividade para a própria vida, né? E eu sempre digo para as pessoas que elas precisam se amar. Ninguém ama o outro se não ama a si mesmo. E é por isso que a gente bate firme nessa tecla do Janeiro Branco. Não é apenas uma campanha bonita, né? É um grito coletivo de socorro. Nós lembramos aí que a saúde mental não é um luxo. Infelizmente, algumas pessoas têm esse pensamento, né? Na verdade, é uma necessidade básica. Isso, assim como a alimentação, a moradia, a saúde mental, é uma necessidade básica. Tem muitas pessoas que nós atendemos que, infelizmente, não estão cuidando daquilo que é básico, que é a sua própria mente, os pensamentos e também deixando explodir, digamos, a ansiedade para depois buscar ajuda. Muitas pessoas chegam hoje no consultório e a frase que eu mais ouço, olha, se eu pudesse ter tido essa oportunidade lá atrás, eu teria feito. Então a gente também desmistifica essa questão da saúde mental nesse Janeiro Branco, que é um convite, né? Um convite para prevenir, não apenas remediar. Agora, Salviano, dentro desse contexto ainda, como que as
as empresas, né, que gerem pessoas, que têm ali pessoas, né, no dia a dia, como que elas devem investir e como podem investir na saúde mental neste Janeiro Branco? Bom, empresas, eu diria que elas precisam entender algo muito sério, que saúde mental não é gasto, é investimento, né, diferente, é um investimento estratégico. Hoje as empresas perdem dinheiro, como eu disse, com absenteísmo, com afastamento por causa de ansiedade, por causa de depressão, por causa da rotatividade de funcionários, por causa de baixa produtividade, por causa de conflitos internos. Então, existe uma série de coisas que a gente pode ver a saúde mental como um investimento. Envolve aí várias coisas, vários fundamentos. Por exemplo, um investimento na emoção, ou seja, no emocional e no motivacional da empresa. Né? Criar ambientes, por exemplo, onde as pessoas se sintam mais ouvidas, mais respeitadas, mais valorizadas. Né? Por isso que isso inclui palestras educativas, rodas de conversa, treinamento sobre inteligência emocional, liderança também, que é muito importante, preparar cada líder, né, para lidar com pessoas, né, não só com números. Infelizmente, nós vemos várias empresas vendo pessoas como números e muitos líderes que, infelizmente, não conseguem ter uma boa comunicação. Então, precisa investir nisso, investir também de uma forma consciente na questão financeira mesmo, né? Isso é preciso investir em recursos, contratar pessoas que, como psicólogos, por exemplo, que têm esse know-how da saúde mental, trazer palestrantes especializados para o ambiente da empresa, implementar alguns programas de qualidade de vida, apoiar, por exemplo, as pessoas, dando a elas a oportunidade de ter acompanhamento psicológico. Então as empresas podem, né, fazer isso, né, reduzindo assim o afastamento e aumentando o engajamento dessas pessoas. Nós podemos dizer, por exemplo, de investimento de tempo e de prioridade. Isso é algo muito importante, já falamos algumas vezes, inclusive na rádio, sobre essa questão do tempo, que as pessoas às vezes não veem como um investimento. Não adianta a gente dizer, nossa empresa se preocupa, por exemplo, né? Um empresário dizer isso e não abrir espaço na agenda dele para a saúde mental. Né? Colocar no calendário, colocar no planejamento estratégico, colocar na cultura organizacional da empresa. E além disso, as empresas elas precisam se adequar às normas também da saúde, né? Isso é muito sério, né? Hoje nós reconhecemos aí vários riscos psicossociais como fatores reais do adoecimento. Ou seja, esses riscos precisam ser pontuados. Cada empresa, cada local, cada funcionário, colaborador, cada gerente precisa ver quais são esses riscos. Eu até abro um parêntese que muitas pessoas confundem, né? Não é a empresa em si que está causando, muitas vezes, uma doença na pessoa, alguma questão de saúde mental. Mas é um combo, né? Muitas vezes precisa ver como é o contexto familiar, como até a distância do trabalho, quantas conduções a pessoa pega, e uma série de avaliações que precisam ser observadas, né? Por isso que eu digo que precisa investir, contratando profissionais, treinando, fazendo a prevenção, porque prevenir é proteger a empresa. Agora, Salviano, qual que é o recado que você deixaria como psicólogo, palestrante e autor, falando sobre a saúde mental para aqueles que nos ouvem? Bom, existem várias histórias, né, que eu poderia dizer aqui, verídicas, da minha experiência, né, de vida como profissional. São mais de 30 anos atuando aí com pessoas, com empresas e palestras, e eu diria que para pessoas ou para empresas, né, uma empresa, por exemplo, que começou
perceber que seus funcionários estavam tendo um déficit, né, ela começou a investir, começou a motivar para não deixar adoecer o seu grupo. Então a produtividade caía, os conflitos aumentavam e eles começaram então a demitir pessoas e depois decidiram a tomar outras atitudes, né? Então eu diria que precisa investir, né? Como eu disse, palestra em saúde mental, seja em organizações, sejam em espaços públicos, né? Essa é muito importante. Não digo isso porque sou um palestrante, mas eu digo isso porque eu tenho visto, né? Eu tive numa grande empresa aqui em Lençóis Paulistas e a pessoa no meio da palestra ela levantou e falou: eu pensei que não ouviria isso aqui, eu vim como mais uma palestra, mas eu estou saindo daqui revigorada porque além, né, está se falando da saúde mental. E às vezes as pessoas apenas têm ali uma dose de motivação, mas não aprofundam. Então as palestras são importantes, os espaços de escuta, o apoio, né? Lideranças mais humanas, isso é muito importante. A gente sempre trabalhar a nossa humanidade, ter empatia. Em pouco tempo assim eu vejo empresas que nós já atendemos voltarem a ter prazer, né? Prazer de trabalhar toda a equipe, né? Pessoas dizendo: olha, eu sinto que aqui as pessoas, o patrão importa comigo. Minha vida melhorou depois que eu vim para essa empresa, porque eu vejo que eles levam a sério a saúde mental, né? Não é banalizado, né? Então tem vários resultados: menos afastamento, mais comprometimento, crescimento financeiro, tanto da pessoa, do colaborador, quanto da própria empresa. Então a cultura ela é mais saudável. E o mais importante, vidas são preservadas, né? Vidas são preservadas. Então, empresas que investem em saúde mental têm funcionários mais engajados, tem menos rotatividade, mais produtividade e melhora a imagem até no mercado, né? Empresas que têm assim, famílias, empresas, qualquer pessoa que cuida de si, ela tem uma aparência melhor. Isso é muito importante nós dizermos. E cuidar da saúde mental não é só sobre empresas mais lucrativas, é sobre pessoas, né? Pessoas mais vivas. A gente não pode assim esperar que venha um colapso, venha uma tragédia para valorizar quem constrói a empresa, quem toca esse país, né? Que é o povo, são as pessoas. A gente precisa investir agora, não só no Janeiro Branco, né? Isso começa agora, mas é durante todo o ano e cuidando, né? Cuidando com compromisso durante o ano inteiro da própria vida. Então o meu recado seria, quando alguém cuida de si, cuida da mente, isso transforma em resultados sempre positivos, né? Quando a pessoa cuida da mente, ela transforma a própria vida. Pelo @psicólogo palestrante, né, que é o Instagram, ou @salviano psicólogo palestrante, o meu YouTube, inclusive todas as nossas entrevistas estão lá. As pessoas que perderam alguma entrevista, pode ir lá no meu YouTube, que estarão ali as entrevistas gravadas. Ô Léo, eu quero até inclusive aproveitar essa oportunidade e agradecer as pessoas. Eu tenho encontrado com pessoas na rua, pessoas me ligam e falado, né, das palestras aqui, das interações, daquilo que nós estamos promovendo junto a vocês. Eu agradeço primeiro a vocês, né, por dar essa oportunidade de utilidade pública de falar da saúde mental. Tem muitas pessoas, eu quero mandar um abraço especial para a dona Aparecida Salles Dautio, que é uma pessoa maravilhosa, uma assídua ouvinte aí da Rádio Ouro Verde,
o Primo Mandialado, o Jabur e muitos outros que já me deram feedbacks positivos e eu agradeço a todos, viu? Muito bem, obrigado, Salviano, aí pela responsabilidade, né, que você assume em trazer essa prestação de serviço a toda a comunidade. Como você disse, muitas pessoas também me abordam e agradecem muito o nosso papo aqui, que tem feito a diferença na vida dessas pessoas. Um abraço para você e boa semana, Salviano. Boa semana a todos, um abraço.